há muitas explicações técnicas na história. Houve certamente muita pesquisa para conseguir escrever isso. Não necessariamente precisaria ter, mas é uma coisa que eu gosto. Pessoalmente, tanto eu demorei bastante tempo escrevendo por isso, porque eu ficava, né, pesquisando e eu faço uma metáfora que é criar um quebra-cabeça a partir de uma peça, né, que é a ideia inicial. Você tem que criar um quebra-cabeça em volta que as peças se encaixam. Depois que está pronto, parece óbvio, mas antes de estar pronto, não é tão óbvio assim, né, para você conectar as ideias, né? Mas eu, como leitor e tanto em banda desenhada quanto espectador de ficção, eu gosto quando existe uma lógica interna, né? Por mais que ela seja fantástica, que ela obedeça às regras impostas pelo próprio autor, né? Claro. Que tem que não tem aquela coisa Deus Só ex porque sim. machina assim. E só porque sim, uma coisa Então, só porque sim. Gosta de uma explicação um bocadinho mais concreta. exato, exato. Por mais claro, a conexão desses dados científicos são pura ficção da minha cabeça, mas é plausível. Tem uma lógica. Poderia ser. Pois, Não, é óbvio que não é na realidade, mas claro. não é impossível, né? Tem um caminho lógico para chegar nessa conclusão. Uma coisa que muita gente que agrada as pessoas também é esse rigor, vamos dizer assim. Eu escrevi já outras histórias, comédia romântica, suspense, que não tem pesquisa nenhuma, né? Não tem esse rigor. Mas nesse caso, eu queria que os termos, se um médico lesse, ele fosse reconhecer a medicação exata, né? Que eu pesquisei para se o gajo tem um câncer ali, né? Claro. Qual é a medicação que ele tem que tomar? Então, enfim, por exemplo, a distância entre uma cidade e outra, em quanto tempo o personagem demoraria para dirigir de uma cidade a outra, fica para eu fazer a mesma, dá a ilusão de mesma passagem de tempo, assim, de uma noite para um dia, entendeu? Para o leitor muitas vezes não passa desapercebido, mas para mim me dá uma satisfação, Muito entendeu? bem. Pela nerdice, né? Pela Claro, nerdice. claro. Voltando uma pergunta atrás, o facto da personagem principal ser um português e a história passar-se nos Estados Unidos não prejudicou de forma alguma vender este conceito aos brasileiros? Não ser um herói brasileiro, não ser Não, não, algumas pessoas social justice, né? Sabe aquela coisa? Falaram, mas por que a história não se passa no Brasil, né? A primeira coisa é essa, por que não se passa no Brasil? Porque que é uma bobagem, quer dizer, então eu não posso escrever uma história que se passa em Marte, né? Eu não posso Claro. escrever uma história que se passa num universo paralelo, no inferno, no céu, quer dizer, né? Tem que ser só no Brasil. Mas a minha resposta é, bom, para começar no Brasil nós não temos acelerador de partícula, então pronto, né? Já está. Né? Então, para ser coerente, né, não tem CIA, não tem FBI, não tem, né, para fazer um thriller de ficção que tem, eu preciso que seja situado nos Estados Unidos ou em algum lugar ou no CERN, né, na Claro. Suíça, né, para ser verossímil. Mas não, essa questão não, as pessoas leem como veem filme, como consomem quadrinhos da Panini, da Marvel e da DC. Engraçado, né? Eles não têm essa crítica, quer dizer, Mas como os autores olha, são isso eu tô brasileiros e tal. falando, duas pessoas que eu recebi comentário, duas Há sempre de uns haters, não é? milhares de leitores, assim. Sim. Mas eu entendo a pergunta, mas a minha resposta é rápida, e eu acho que plausível, que é isso, que não tem como eu fazer essa história, não ficaria tão orgânica quanto fazer nos Estados Unidos. E eu acho que a questão, né, se você lendo dele ser imigrante, eu morei 2 anos nos Estados Unidos, né? Eu já era ator no Brasil, mas entreguei pizza, fui barman, quer dizer, tem uma dramaticidade simplesmente por você ser imigrante, por você ser um estrangeiro numa sociedade, né? Você já traz
uma questão que muitas vezes que denota ao personagem algumas qualidades, alguns valores, assim. Então isso também eu acho que contribuiu, assim, na história, né? Muito bem. Então, há planos para a continuação do Aurora? Sim. Já escrevi a continuação, já fiz o layout da continuação. Agora eu estou só esperando o Comunhão ficar pronto para eu poder lançar, né? Enviar para os colaboradores do crowdfunding, né? Porque eu vou fazer um crowdfunding para a continuação do Aurora, mas eu não posso pedir dinheiro se eu ainda não entreguei o anterior, né? Claro. Então eu vou primeiro entregar o Comunhão. Cada coisa a seu tempo. Exato. Né? Porque você fala, ora, estás a me pedir dinheiro sem ter me... Exato. Né? Então eu vou assim que lançar o Comunhão, eu vou fazer o crowdfunding da continuação da Aurora. E se tudo der certo, eu já tenho já um time de artistas que eu já fechei. Se tudo der certo, espero que começo de 2018 eu lance a continuação da Aurora. Então agora fala um bocadinho sobre o Comunhão. Sim. O que é, de que se trata, até porque se bem para Portugal já fica aqui o teaser, não é? Claro. Olha, o Comunhão é uma história que eu gosto muito também. Eu escrevi em 2006. Foi o único roteiro até agora que eu escrevi de certa forma por uma sugestão. Como eu disse, né, eu já tinha escrito um primeiro roteiro e eu mostrei para um amigo meu americano que trabalha, até hoje ele trabalha na Paramount, né, num estúdio grande, para ele me dar um feedback, né, uma opinião. Ele leu, gostou, mas ele me disse, olha, a melhor forma de você tentar entrar em Hollywood, no mercado americano, é fazendo um filme de terror. Daí eu falei, né, por que terror? Porque tem muito mercado, tá sempre se fazendo e é muito barato, né? Quer dizer, geralmente é mais barato, é um filme de produção mais barata do que outros gêneros. Muitos realizadores conhecidos atualmente começaram no terror. Exato. Steven Spielberg o próprio começou quase com o Tubarão, o Peter Exato. Jackson, que também com filmes de terror, o Sam Raimi. Sim. Portanto. Sim. Exato, tem essa tradição nos Estados Unidos. Muitos começaram com o George Romero fazendo filmes, enfim. E daí então foi um challenge, assim, eu falei, bom, vou. Então, eu assistia filmes de terror, películas de terror quando eu era adolescente. Depois parei um pouco, não era o gênero, né? O gore, eu preferia mais suspense, mas eu falei, bom, vai ser um exercício bom para mim como guionista. Pegar um tema que a princípio e torná-lo meu, né? Eu tenho que fazer com que seja interessante para mim mesmo primeiro. Então eu comecei a trazer elementos que eu gosto, que, por exemplo, corrida de aventura, né? Aqueles como Eco Challenge, sabe? Aquelas corridas de um time que o pessoal vai competir no deserto, de resistência. Essa questão eu gosto muito de fazer trilha, de acampar, né? Fui escoteiro, essa coisa de sobrevivência na selva. Até onde vai a verniz da civilização, né? Quando que o homem esquece que ele é um homem urbano, vamos dizer, e é uma coisa meio Heart of the Darkness, sabe? Coração das trevas, aquela coisa quando a cultura vai ficando para trás e o homem vai ficando mais animal, né? Nas suas ações, mais selvagem. E a última é aquela questão clássica, né? O porquê do sofrimento humano, né? Assim, até quando você consegue sofrer sem perder a esperança, sem quebrar psicologicamente, né? Sem como o Jó, mais ou menos, né? O Jó, figura bíblica, né? Quer dizer, até onde vai o limite de você aguentar o sofrimento, assim, né? Então tem claro, é uma banda desenhada, né? Parece não é um tratado filosófico, claro. Mas eu abordo essas. Então, como também numa boa convenção de uma película de terror, a protagonista é uma mulher, é uma mocinha, né? E eu coloco ela sofre, mas tem muita ação.
Tem, né? Tem muito. É uma outra coisa que se passa no Brasil. É um time de corrida de aventuras estrangeiro que vem como se fosse participar de uma etapa de um circuito mundial, né? E eles se perdem, vão fazer uma trilha nas selvas brasileiras, se perdem. E daí não posso contar mais, okay, porque com decapitação, membros cortados, muito gore. Muito... Eu vou gostar então. Banda desenhada portuguesa, conhece algum autor? Já leu alguma coisa? Sinceramente, preciso conhecer. Assim, eu conheço mais literatura portuguesa, né? Até porque os clássicos, né? Você lê na escola, claro, né? Essa de Queiroz, enfim, né? Fernando Pessoa, Saramago. Mas o quadrinho português eu não sei porque, eu acho que não chego, eu com certeza não conheci porque não li no Brasil, eu acho, ou eu sou desinformado. Sei que houve uma série de livros do José Carlos Fernandes, que é a Pior Banda do Mundo, foi editada pela Devir no Brasil, não sei se ainda estará disponível através da Devir. Pior Banda do Mundo é um título ganhou que me é muitos familiar, prémios assim, cá em Portugal e, se não me engano, esgotou no Brasil, também teve muito sucesso no Brasil e em Espanha, por isso aconselhava. Mas agora você me disse é um título que eu me recordo, sim. Sim. Há de ir ao site da Devir, Brasil, a ver se tem lá à venda esse livro ainda, se não pode estar esgotado, não sei. Mas há de procurar. Sim, eu espero a minha ida a Portugal que você me apresente, sim, né? Também. Conhecer, né? Com certeza tem uma produção muito boa, né? Aqui é aquela coisa, né? A gente tem muito assim, europeu, quadrinho belga, né? Belga e francês, né? É o que mais tem, assim. Okay. Alguma coisa italiano, né? Alguma coisa italiano também. Como ator, o que é que está fazendo neste momento e o que é que planos para o futuro? Que no Brasil está passando um seriado chamado 171, Negócio de Família, no canal Universal, na TV a cabo, Universal Channel, né? 171 é o código aqui no Brasil para estelionato. Então é uma família de estelionatários, de picaretas, de golpistas, né? São 3 gerações, o avô, eu faço o pai, tenho o meu filho, e eu estou muito feliz, assim, espero que os portugueses possam assistir, que chegue em Portugal de alguma forma, ou não sei, pela Netflix, ou pelo próprio canal Universal. Imagino que mais para frente esteja disponível no YouTube ou na internet, porque realmente é muito, muito bem feito, assim, é ao mesmo tempo engraçado e tem uma questão familiar, assim, de briga de gerações, assim, que também é muito, muito bacana, muito bonito. E tenho 2 projetos de longa-metragem esse ano, um para ser rodado agora em maio e um outro que eu estou coproduzindo, que é uma história também de suspense, que se passa no mundo corporativo, é uma vingança. Não sei se, com certeza vocês não sei se vocês se lembram de um filme argentino chamado Relatos Selvagens. Não sei se em Portugal foi com o mesmo título. Foi, se calhar não. Mas enfim, ele tem tem um humor negro, sabe? Então esse roteiro também chama A Reunião, e é isso, é sobre uma vingança no mundo corporativo, assim, dos colarinhos brancos engravatados, assim. Ok. Para acabar, só queria que deixassem uma palavra aos leitores portugueses, porque comprar o Aurora? Olha, eu gostaria muito de saber a opinião dos leitores portugueses. Eu sei que tem, né, uma dificuldade por ser o português brasileiro, né? Não é o português de Portugal, mas relevem, por favor, né? Vale a pena. É uma história que eu realmente tenho muito orgulho, assim, e tô aberto nas redes sociais gosto muito de ter contato com os leitores, né? Quem lê, quiser dar um feedback, postar uma foto. No Instagram é botar um hashtag Aurora HQ de História em Quadrinho, né? No Brasil é História em Quadrinho. E no Facebook nós temos a página do Aurora, que se chama Aurora HQ também. E é isso, convido a todos, né? Vou ficar muito feliz em saber, né, que vocês leiam, saber a opinião de vocês. E espero estar em breve, né, com os patrícios aí. Que
alguma instituição o convide para estar cá connosco um bocadinho. Será É uma um prazer. honra e um grande prazer. Muito Pronto, obrigado. Filipe, muito obrigado por este bocadinho, pela disponibilidade, e desejo todas as felicidades nestes projetos, nos próximos, e tudo que virá, e tudo de bom. Ok? Muito obrigado. Eu tô à disposição aqui. Espero Ok. que Tá bom. conversemos em breve.